Olá pessoal, eu sou o professor Túlio Carlos, estou aqui para acompanhar vocês nas próximas aulas, dando aí algumas diretrizes, algumas dicas sobre o conteúdo de filosofia e sociologia, não só para o Enem, mas para diversos outros vestibulares. Eu espero que seja um momento bom para vocês, que possa ser realmente um momento aí de relembrar, de pegar algumas dicas que eu tenho para dar para vocês se saírem bem, não só no Enem, como nos outros diversos vestibulares. Vocês vão perceber que eu organizei, principalmente no caso da filosofia, o nosso conteúdo de forma cronológica. E eu vou pincelando ao longo das minhas falas, ao longo dos vídeos, quais pontos eu julgo serem mais importantes, tá certo? Então, esse é o vídeo de número 1 de filosofia. Caso você esteja começando aí pelos outros, eu te recomendo que comece aí pela sequência, né, dos próximos, dos 5 vídeos, na verdade, do conteúdo de filosofia, tá certo? Então, é um conteúdo que vai ter aí como ponto principal realizar alguns apontamentos que possam ajudar vocês aí nas suas provas, tá certo? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente ir seguindo um roteiro aqui, para a gente não se perder muito. E esse material vai estar aí disponível para vocês, estará disponível para vocês, junto com algumas listas também de exercícios, tá certo? Então, bora lá, convido você então para poder caminhar aqui comigo ao longo aí desses debates, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, quando a gente fala de filosofia, nada melhor que começar do começo, né, digamos assim, de forma bem clichê. Um dos pontos mais importantes que nós teremos aqui na filosofia, no sentido de preocupação do vestibular, é em relação ao seu próprio surgimento, né? A gente vai ver que tem até uma discussão a respeito aí se de fato a filosofia é uma criação grega, se a filosofia é uma contribuição do Oriente. Questões como essa, que às vezes a gente acha que talvez não apareça, ou que vai aparecer filósofos muito específicos, a gente pode ser surpreendido. Então, para que isso não aconteça, a gente vai passar aqui um pouco sobre o surgimento da filosofia lá na Grécia, na Antiguidade, porque eu julgo ser um ponto importante para o Enem e para os vestibulares, né? Já apareceram em diversos vestibulares e diversas vezes também na prova do Enem, tá certo? Então vamos lá. Alguns pontos importantes é justamente entender, eu não vou me atentar muito aos slides, você vai receber esse material aí também, conforme o vídeo vai passando, você vai assistindo, vai pausando, vai dando uma olhada. Eu fiz esse material para servir como material de referência para vocês e eu só vou pincelando o que eu coloquei aqui, tá certo? Aí onde vocês estiverem estudando, vocês analisam com uma forma mais detalhada. Quando a gente fala, então, do surgimento da filosofia, a gente tem que entender como é que ela se desenvolveu, até mesmo na antiguidade. Porque quando a gente pensa o seguinte, todo o pensamento ocidental ele vai sofrer a influência tanto da Grécia quanto de Roma. Quando eu entendo que a filosofia ela teve, digamos, esse desdobramento na antiguidade como um todo ali, principalmente nesses dois povos, os gregos e os romanos, que são aí os que contribuíram mais para a formação do pensamento ocidental, a gente vai perceber a filosofia muito presente ali. E quando a gente fala então em pensamento antigo, e daí levando em consideração principalmente os gregos, que são tidos ali por muitos, não todos, como os pais da filosofia, a gente vai entender o pensamento antigo dividido em 3 fases. Olha aqui, nós temos aqui a primeira fase, que a gente vai considerar como um pensamento mítico, tá? Que fase é essa? A gente vai ver nos próximos slides. Um momento onde as grandes explicações do universo, da vida, do cosmos, era explicado por meio da mitologia, né? Nós temos aqui 2 autores importantes, que é o Hesíodo e o Homero, que escreveram aí grandes epopeias, né? Ilíada, Odisseia, Teogonia,
que estão explicando ali o funcionamento do mundo, a causa de todas as coisas por meio das divindades. Se a gente pega como exemplo aí Homero, que é considerado aí, você aprende até na história muitas vezes, né, o educador da Grécia, né, foi por meio aí da narrativa, né, da Guerra de Troia na Ilíada e depois das viagens de Odisseu voltando para Ítaca, né, depois da guerra, mostra todo esse imaginário na antiguidade que formou o povo grego. No segundo momento, quando já surge a filosofia, nós temos a primeira forma de pensamento filosófico, que é o pensamento naturalista. Então, basicamente, o movimento que vai acontecer aqui é uma troca, né? Eu interpretava o mundo por meio do mito. Agora eu interpreto o mundo por meio da natureza, né? Eu estudo a natureza e eu a utilizo interpretando ela própria, né? Nós temos aí o Tales de Mileto, o Pitágoras, o Demócrito, esse pessoal todo aí da filosofia da natureza. E a terceira fase, que a gente pode falar que, inclusive, nós ainda permanecemos nela, de certa forma, que é o pensamento antropológico, quando a filosofia ela passa a se preocupar principalmente com a própria estrutura do pensamento humano, né? Com questões éticas, com questões políticas, com questões civis e depois até existenciais, né? Qual que é a origem do conhecimento? Essas perguntas que ainda a gente se faz no dia a dia ainda, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Antes da filosofia, os antigos, e daí a gente pode falar que não só os gregos, né, a gente vai falar pontualmente dos gregos, porque, de novo, quando a gente fala de filosofia no sentido geral aqui, e de preocupação em Enem e vestibulares, a gente basicamente está falando de pensamento ocidental. E daí a gente fala então da mitologia ocidental, principalmente grega e romana. Tá? Mas se a gente for analisar, os mitos eles pertenceram a praticamente todos os povos no sentido de primeiro pensamento, né? A primeira forma de interpretar o mundo, de interpretar a vida e tudo mais. Então, mito, né? Esse mitos em grego aqui, significa narrativa, mas é uma narrativa fantástica, né? É eu contar uma história fantástica, né, tida como sobrenatural, para explicar algum tipo de acontecimento, algum tipo de organização, né? Por exemplo, quando Hesíodo conta que o princípio que originou toda a ordem foi o caos, né? Caos era um titã, era um gigante, né, que reinava. E depois veio a ordem, veio a organização, daí veio os outros titãs, Cronos, depois de Cronos os seus filhos, né? Zeus, Poseidon, Eudoneu, né? Que a gente chama de Hades aí, e começam a organizar todas as coisas. Então perceba que o mito, né, há uma defesa dessa interpretação da própria mitologia, de que a mitologia não é desprovida completamente de uma lógica. Né? A gente pode falar que foge à narrativa racional, mas ela tem uma certa lógica de organização, que é o desejo de explicar o mundo e tudo mais, mas principalmente recorrendo à narrativa fantástica. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Homero explicando na Ilíada, né, lá sobre a guerra de Troia, que toda a causa da guerra foi uma disputa entre as deusas para decidir quem era mais bonita, quem era mais bela, e daí prometem para Alexandre, né, ou para Paris ali, a mulher mais bela, né, que seria a Helena. Então a gente vê toda a explicação, até mesmo da guerra, passando pela explicação das divindades. Num segundo momento, a gente vai ver que já existe uma interpretação mais voltada para a narrativa racional, que vai ser o logos, beleza? Isso aparece muito nos vestibulares, essa relação entre mito e logos, narrativa fantástica, narrativa racional, né? E aí, a narrativa racional realmente descarta a narrativa fantástica? Né? Ela realmente toma o lugar ou ela coexiste, né? Existem muitos autores que vão falar, e aí, a filosofia, quando surge, ela rompe de fato com a mitologia? E se rompe, por que filósofos como Platão vão utilizar ainda de narrativas ou de exemplos míticos para falar de questões filosóficas, né? A gente vê muito essa discussão, vai depender muito do texto que aparecer para vocês.
Tem autores que vão falar que a filosofia rompe com a mitologia, tem autores que vão falar que existem certa continuidade. Mas o logos, então, começa a tomar lugar, os mitos começam a serem insuficientes para explicar toda a ordenação do mundo e tudo mais, e daí a gente tem essa nova possibilidade. O que surge agora é uma explicação diferente da que existia. Se a gente vai para a cosmogonia, nós temos a explicação da gênese do cosmos, né, por meio de uma origem divina. As divindades criaram tudo o que existe. Só que com o logos nós temos uma cosmologia. Esse logia você aprende que é o estudo de, mas se a gente entende lá, o logos é uma narrativa lógica, né? Por exemplo, biologia. A gente aprende que é o estudo da vida, mas seria uma narrativa racional que explica a vida. Sociologia, uma narrativa racional que explica a sociedade, né? Tentando aí se distanciar do fantástico e chegando para essa questão racional. Beleza? E daí surge a filosofia por meio desses diálogos racionais, né? Você já aprendeu, filosofia, ela é composta por duas palavras em grego, né, que é philos e sofia. Sofia, sabedoria. Philos, um tipo de amor. No grego aí a gente tem mais de 5 tipos de amores, se eu não me engano de cabeça aqui, são 7. Mas esse philos vem de filia, que é um tipo de amor que você tem de amizade, né, de companheirismo. Então, filosofia seria o amor à sabedoria, esse amor de companheirismo, né, de caminhar junto com a própria sabedoria. Tá certo? E daí a gente chega num ponto que eu falei para vocês que é extremamente importante, que é o surgimento da filosofia. Porque a mitologia, a gente não tem uma precisão tão grande de quando ela surgiu, por que forma ela surgiu, até porque ela faz parte de uma história oral, ela é narrativa. Né? Os primeiros registros que a gente vai ter na Grécia da mitologia é a Ilíada e a Odisseia do Homero. Tanto é que elas são usadas para a educação grega, né, como base escrita, né, como mito registrado. Porque até então existe uma variação muito grande. Por isso que às vezes a gente vai ver algum relato mítico e eles quase nunca batem. Por quê? Porque são tantas variações, tantas possibilidades apresentadas, que um mesmo mito tem, sei lá, 30, 50 versões diferentes, a depender da polis que está sendo contado, a depender de qual região ele passa. As pessoas meio que iam modificando a narrativa de acordo com o que desejava ali também, né? E a filosofia surge, então, num momento ali de desenvolvimento econômico muito grande, onde as polis, né, se desenvolvem, começam a se organizar de forma cada vez mais complexa, mais elaborada, e daí todo esse cenário vai contribuir para o surgimento da filosofia. Então, desenvolvimento político, desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, né? Cada vez mais as pessoas estão dialogando, e a gente percebe, por exemplo, que a filosofia, como eu coloquei aqui, é filha da polis. Né? Vão dar esse crédito aos gregos, tanto para o surgimento da filosofia quanto pelo surgimento da própria política, por causa da polis. Porque olha só, se você tem a polis, que é um momento ali, né, de organização social, de debate político, a filosofia ela é fruto desse debate, dessa troca de ideias. Então, basicamente, filosofia e política se desenvolvem no mesmo cenário. Por isso que a filosofia tem muito interesse em discussões, como é o caso da política, tá certo? Aí a gente percebe o seguinte, né? O período homérico, ele está ali mais ou menos entre o século IX e o século VIII a.C. Aqui com os desenvolvimentos econômicos, a filosofia surge em torno ali do século VII e o século V antes de Cristo também. E a gente pensa o seguinte, quando a gente fala de filosofia, quase sempre vem à nossa cabeça Atenas, beleza? Porque é um polo intelectual, é o berço da democracia, e eu quero que você preste muita atenção nisso, democracia e filosofia tem tudo a ver. Porque a democracia, se ela é um espaço de participação do povo, de debates e tudo mais, a gente percebe que lá naquele meio é onde que a filosofia também acontecia. Beleza?
E daí nós temos aqui duas explicações, duas questões colocadas sobre o surgimento da filosofia. A primeira teoria ficou conhecida como milagre grego, né, que vai defender a ideia de que a filosofia é uma criação essencialmente grega. Ela surgiu lá, mérito dos gregos, show de bola. A outra vai ser uma teoria de contestação, que vai falar que é contribuição do Oriente. Por que você aprende lá na história? Que os gregos são formados por povos indo-europeus, não é? Os dórios, os eólios, os aqueus, os jônios, que vieram ali justamente do Oriente e que de lá trouxeram toda essa cultura, né? Então, assim, tem gente que vai defender que é algo essencialmente grego, tem pensador que vai defender que é uma contribuição do Oriente. Não temos um consenso a respeito dessa problematização, mas aí, se cair na questão, você sabe, milagre grego defende que é algo excepcionalmente grego. Contribuição do Oriente fala que os gregos foram uns oportunistas que tiveram contribuição de outras culturas e meio que apossaram ali, falaram que a filosofia é própria deles. Beleza? E daí a gente chega na primeira fase dos filósofos, que também aparece bastante aí pelo Enem e os vestibulares aí mundo afora. Tá? Que são os filósofos da natureza. Por que filósofos da natureza? Lembra da segunda fase do pensamento que a gente havia dito no começo da nossa aula? Né? Eu saio de uma narrativa mítica e agora eu vou para uma narrativa racional que está buscando uma interpretação, no primeiro momento, da própria natureza. Porque, por exemplo, se antes para eu explicar, né, uma chuva, um relâmpago, algo do tipo, eu sempre tinha uma explicação divina para isso. Entende? Né? A questão da água, do deus oceano, né, e tudo mais. A gente tinha uma explicação mitológica para isso. Mas agora se eu tiro o mito e coloco o logos, como eu vou olhar para essa mesma natureza, buscando essa explicação? Beleza? Então, por que pré-socráticos? Porque antecedem a forma socrática de fazer filosofia, que já é fase antropológica. Então, é aqueles que vieram antes de Sócrates. Cronologicamente falando, alguns deles são até contemporâneos de Sócrates, mas são pré-socráticos porque antecedem a forma socrática de pensar o mundo. Beleza? Ficaram conhecidos como filósofos da natureza. Esses caras buscaram compreender dois principais pontos. Primeiro, esse nominho em grego aqui também, arché, tá? Às vezes você vai ver em alguma variação, tira o K aqui, põe um C, mas aí fica arché. Né? Eu particularmente não gosto dessa tradução. Você coloca então arché. O que é arché? Um princípio universal de todas as coisas. E que por meio da physis, que é um elemento natural, eu configuraria e explicaria a arché. Então a gente não consegue desassociar a arché de physis. Por quê? Se a arché, né, olha a raiz etimológica, arquitetura, arquétipo, arqui-inimigo, beleza? Arquidiocese, ou seja, uma estrutura universal primordial, beleza? E a physis é um elemento necessário, né, um elemento natural responsável por dar esse princípio universal, beleza? Então a physis explica a arché. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Olha só, coloquei alguns filósofos aqui para vocês. Isso aqui, o básico disso aqui já serve para a gente. Olha só, Tales de Mileto, o que ele vai falar? O que explica a arché, ou seja, o princípio universal? A água. A physis de Tales de Mileto é a água. Né? O que ele falava? Tudo que existe, existe por causa da água, e tudo que existe sem água desapareceria. Entende? Em grego seria umidade, beleza? Por exemplo, o princípio da vida é a umidade. Nós somos concebidos em umidade, nós somos gerados em umidade. Quando nascemos, dependemos da umidade para viver e quando morremos, nosso corpo resseca, beleza? Ele fez essa observação, principalmente na sua viagem para o Egito, onde ele começou a observar o rio Nilo e percebeu que por onde o rio passa, a vida é melhor, porque o rio Nilo vai levando vida, né? A bênção do Nilo. Beleza? Outro filósofo pré-socrático, Pitágoras. Tá? O que ele vai falar? O princípio universal são os números. Tudo que existe é ordenado numericamente. Demócrito.
todas as coisas que existem são ordenadas por átomos, partículas imperceptíveis, quase invisíveis, ou praticamente invisíveis, né, na concepção dele, e indivisíveis. Então, imperceptíveis, praticamente invisíveis, indivisíveis, né? É claro que essa coisa do átomo ser indivisível, isso aí já foi comprovado que é possível fazer essa divisão, mas dá um desconto pro cara, né? O cara tá ali basicamente no século VII antes de Cristo falando de átomo. Então vamos dar um desconto para ele. Nós temos aqui o Heráclito falando que o que existe é o movimento, tudo muda. Você deve ter ouvido a frase dele de que o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Tudo que existe é uma tensão entre opostos, né? Tudo que existe é o resultado entre os opostos, entre quente, frio, bom, ruim, luz, trevas e por aí vai. E o Parmênides que vai falar que a essência é imóvel, a aparência é móvel. O exemplo que ele vai dar é o próprio gelo. O gelo é água em estado sólido, e daí nós temos água em estado líquido, gasoso. Muda a aparência, mas a essência não. A essência continua sendo de água. E daí a gente chega na filosofia clássica. E daí, queridos, para os vestibulares, esses caras aqui são essenciais. Vocês precisam estar com eles na ponta da língua, beleza? Não pode vacilar com esse conteúdo. É conteúdo básico. E principalmente, por que é conteúdo básico? Porque você vai perceber que se você entende Sócrates, Platão e Aristóteles, você entende qualquer um outro autor. Beleza? Vocês vão ver, se você entende Platão e Aristóteles, você entende filosofia católica, filosofia medieval. Porque, na verdade, como esses caras eles estão basicamente definindo o que é filosofia, definindo o próprio pensamento racional ocidental, tudo que vai vir depois é uma espécie de continuidade. Beleza? Então, a base do pensamento ocidental está aqui. Tá certo? Então, olha só. O que Sócrates vai falar? Sócrates tem aquela passagem que o discípulo dele vai no oráculo de Delfos, beleza? Lá tem uma frase enigmática que está lá, conheça-te a ti mesmo. E daí você sabe, e daí o discípulo de Sócrates pergunta para a sacerdotisa quem é o homem mais sábio do mundo. Ela responde que é Sócrates. E daí ele vai e conta para Sócrates, olha, a sacerdotisa de Apolo disse que você é o homem mais sábio do mundo. Ele vai falar, você tá doido, velho? Como assim, cara? Que viagem, velho. Como assim eu sou o cara mais sábio do mundo? E daí ele fala, bom, eu vou investigar isso aí, saber de qual que é, porque eu não sou de jeito nenhum. E daí ele sai viajando aí, dialogando com todo mundo, buscando compreender, então, o que essa frase queria dizer, que Sócrates era o mais sábio do mundo. E daí o que ele chega à conclusão? De que todo mundo que ele conversava falava o seguinte, olha, eu sou sábio nisso, eu sou sábio naquilo, eu sou sábio nisso outro, eu sou sábio nessa outra questão. E daí ele fala, poxa, essa galera aí não é sábia porcaria nenhuma. Entendeu? Muito pelo contrário, eles professam saber, né, de questões que não dominam. Entendeu? Por exemplo, ele vai conversar com o artesão. O artesão faz muito bem o que faz, mas simplesmente porque é repetição. Né? Sócrates tem uma frase muito conhecida que é uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Então, o trabalho do artesão para Sócrates é repetição, não é reflexão. Portanto, ele não é sábio. Ele sabe porque faz muito. Tá? Só que qual que é a conclusão que ele chega? Que ninguém que ele conversou é sábio e nem ele. Mas por isso ele poderia ser considerado como sábio. Né? Porque só sei que nada sei. O que ele vai falar? Diferente dessa galera aí, o que eu tenho conhecimento? Da minha própria ignorância. O princípio do conhecimento para o Sócrates é o reconhecimento da própria ignorância. Olha como é que isso aqui já abre a fase antropológica. O cara está preocupado em saber o que é sabedoria, quem é o mais sábio, conheça-te a ti mesmo, né? Essa frase aí, você faz uma tese de doutorado só sobre essa frase, como já existem vários, né? Conhecer a mim mesmo é principalmente um ato reflexivo, porque, velho, se você não se conhece, conhecer o que está fora é loucura. Tanto é que, assim, a gente fala só dessa parte aí da frase, né, do conheça-te a ti mesmo, tem até na minha
na minha medalhinha aqui que eu ando com ela. E a frase toda é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, a autorreflexão é a maior potencialidade para um conhecimento mais amplo ainda. E daí o que Sócrates está acusando essa galera toda? Os caras ficam falando que é sábio, mas eles nem reconhecem que são ignorantes. Eu, por outro lado, como eu sei que eu sou ignorante, o que eu sei? Que tenho que buscar o conhecimento. Né? É como se esses interlocutores do Sócrates já acreditassem que eles têm todo o conhecimento do mundo, e não tem. Beleza? E daí o só sei que nada sei mostra que o princípio do conhecimento é reconhecer que é ignorante. E o outro passo? Correr atrás do conhecimento. Beleza? Precisa-se ter, então, humildade. Um embate muito forte que houve aí, então, nesse período entre Sócrates e os sofistas é exatamente porque os sofistas eram uma galera ali muito conhecida na Grécia Antiga por sair por aí vendendo conhecimento, vendendo aula, prometendo que a galera vai se tornar, então, aí sábios, né? Mestres da retórica. Só que qual que é o principal embate? Os sofistas não acreditavam que a verdade podia ser universal. Eles vão defender principalmente a questão das opiniões. É basicamente que fica sendo verdade o ponto de vista melhor defendido. E você tem vários sofistas famosos aí, né? Górgias, Protágoras, Hípias e por aí vai. Olha aqui nessa tabelinha que eu fiz. Você tem Sócrates apresentando conceito, o sofista apresentando opinião. Sócrates falando conheça a si mesmo, sofista ensinando técnicas de persuadir os outros. Sócrates a maiêutica, que a gente vai ver agora, sofistas a oratória. Ensinava nas praças de graça, cobravam pelas aulas. Sócrates trabalhava com a episteme, que é a verdade, e sofista com a doxa, tudo é relativo. Doxa em grego significa opinião. Então, mais vale a opinião do que a verdade, porque eu, com a minha capacidade de oratória, as minhas técnicas de persuasão, eu consigo derrubar a sua verdade simplesmente com a arte de falar. Beleza? Para Sócrates, essa galera é um bando de charlatão. Tem muito no mundo aí até hoje, né? E daí a gente tem aqui o método socrático, né? Sócrates convidava a galera para conversar, ficava ali fazendo uma série de perguntas, utilizava-se de ironia, que era fazer com que o interlocutor entre em contradição, sendo irônico, levava o interlocutor a uma aporia, que é uma situação sem saída, e depois chegava ao famoso parto de ideias. Para Sócrates, esse é o princípio do conhecimento. Beleza? A autorreflexão, o parto de ideias, essa maiêutica, né, seria o que Sócrates está propondo para os seus interlocutores. Olha, pare, reflita, perceba que o que você está defendendo você não domina de fato, beleza? E a partir disso, a partir da reflexão, você necessariamente vai parir novas ideias, beleza? Então, essa aporia, essa situação sem saída é os nossos argumentos, os nossos pontos de vista, quando não são mais suficientes, a gente precisa abandoná-los e parir novos, beleza? Esse basicamente seria o papel do filósofo para o Sócrates, ajudar as pessoas a parirem as suas ideias. E daí a gente chega aqui em outro gigante, né? Que é o Platão, principal discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, ele não tinha o mínimo interesse em escrever livros, em escrever cartas, e tudo que a gente sabe de Sócrates é escrito por Platão. Quando a gente fala diálogos platônicos, quase em todos eles, ou praticamente todos eles, quem está dialogando é Sócrates, beleza? Platão está ali atrás com um bloquinho de anotação, fazendo seus escritos. Qual que é o principal ponto que você tem que saber sobre a filosofia platônica? A alegoria, o mito da caverna. O que Platão vai apresentar para a gente? Existem dois mundos, beleza? Um mundo das ideias, onde tudo é eterno, tudo é perfeito, tudo é verdadeiro, e um mundo material, onde tudo é cópia e tudo é passageiro. Né? Por exemplo, um exemplo que o professor adora fazer, essa garrafa para Sócrates não é uma garrafa em si, ela é uma cópia da ideia de garrafa. Professor, mas não é claro, né? Primeiro, para a garrafa existir, eu tive que ter uma ideia do que seria essa garrafa. E só depois eu pude materializá-la. Beleza. Mas qual que é perfeita? A ideia. Qual que é eterna?
A ideia, porque eu posso botar fogo nessa garrafa aqui e derretê-la, mas a ideia é imutável. O que ele quer dizer com tudo isso? A gente precisa compreender o mundo das ideias, né? Não é que a matéria não seja importante, mas a gente precisa ir além da matéria. Então, o mais importante que essa garrafa é entender a ideia de garrafa. Mais importante do que debater política é entender o que é justiça, o que é o belo, o que é a bondade, o que é a virtude, o que é o amor, ou seja, um plano essencialmente metafísico. As coisas perfeitas estão para além da matéria, beleza? Tudo do mundo inteligível. Quando você vê esse nome mundo inteligível, é o mundo das ideias. O que ele apresenta no mito da caverna? A galera que está lá dentro da caverna, ela é completamente enganada. Ela acredita que as sombras são a realidade. E não é. Beleza? São só cópias. A realidade está lá fora, iluminada pela luz do sol. Eu tenho que entender isso. A clareza, a luz, e para além das aparências. É tipo comida. Você vai numa lanchonete e você fala, putz, esse negócio que parece muito bom, mas pode parecer ser bom e não ser, porque você tem que entender a essência das coisas que estão para além das aparências. Beleza? Não confie nas aparências. Busque as essências que estão no mundo das ideias. Beleza? Princípio da reminiscência, né? O que o Platão acreditava? Que a alma é eterna, beleza? E todo conhecimento está contido na alma, porque a alma pertence ao mundo das ideias. Nossa alma ficava ali no mundo das ideias e ela se encarnou no nosso corpo. O que a gente precisa entender? Que todo conhecimento já está em nós, mas como é que a gente acessa? Refletindo, a reflexão. Então, para ele, basicamente, né, o que ele vai dizer? Conhecer é recordar. Se eu pego o violão aqui e começo a tocar, significa que eu estou aprendendo a tocar violão? Não. Para Platão, eu estou relembrando como tocar violão. Todo conhecimento está contido na alma. Olha como é que isso aqui vai influenciar lá no cristianismo. Outro ponto importante, principal diálogo de Platão, a república. As discussões de Platão vão estar principalmente entre falar sobre o conhecimento, que é transcender, né? A gente está falando aqui de teoria do conhecimento, transcende a matéria, busca a essência das coisas, busca os princípios universais, sai desse campo das particularidades e busca aquilo que é universal. E da política, né? Qual que é o objetivo ali que ele está narrando na República? A formação de cidadãos virtuosos, éticos, que tenham um compromisso realmente com a verdade, com a justiça, com a sabedoria, com a razão e tudo mais. Só que para isso, quem que deveria comandar essa galera? O Platão vai acreditar que são os filósofos. Platão vai defender uma visão política de sofocracia, o que pode aparecer como teoria do rei filósofo. O que isso significa? Olha essa pirâmide. Para ele, a razão deve comandar por meio dos governantes, a emoção apoia, vai ser configurada pelos guardiões, e os instintos devem obedecer, são os trabalhadores. Por quê? Para o grego, ter que trabalhar é coisa de escravo e de servo. Né? Grego em si, ele não trabalha esse trabalho braçal que a gente imagina hoje em dia. Né? Essa coisa de trabalho, por isso que quando a gente vai ver na mitologia, 12 trabalhos de Hércules, aquilo é uma penitência, é um castigo. Trabalho é a pior coisa do mundo para um grego, né? Talvez você esteja se identificando aí, achando que já é grego, né? Mas aqui o que Platão está falando para a gente é a cidade do bem, a república ideal, né? O Platão é idealista, ele está imaginando uma república ideal para que tudo fosse perfeito, para que a sociedade recebesse realmente um ordenamento racional, seria bom se o rei fosse o filósofo. Beleza? Então a gente viu aí a alegoria da caverna, mito da caverna, o princípio da reminiscência e a teoria política do Platão. Beleza? A cidade justa é dominada por forma técnica. Quem é o mais capacitado para guiar as pessoas? Os mais sábios. E os mais sábios são os filósofos na visão do Platão. E a gente chega no último teórico clássico, que é o Aristóteles. Tá? Essa aula vai ficar um pouco maior que as outras, porque é um período muito importante, assim como a gente vai ver que a modernidade vai ter até duas videoaulas para ela. O que a gente vai ver aqui no Aristóteles? Né?
a compreensão de que para ele, né, ele é o principal discípulo de Platão, né? Sócrates é mestre de Platão, Platão é mestre de Aristóteles. Aristóteles fala que o princípio do conhecimento é o espanto. É eu me deparar com alguma coisa que eu não conheço e, a partir disso, iniciar uma investigação. E daí ele vai falar o seguinte: como é que eu compreendo as coisas de fato? Né? Ele vai criticar o Platão. Né? Quando o Platão fala que tem um mundo das ideias e um mundo material, o Aristóteles não vai concordar com isso. Ele vai falar que tem só um mundo. Não é que ele não acredite no mundo metafísico, até porque uma das principais teorias dele é a metafísica. O que ele vai falar é: a física, a estrutura física e a metafísica não estão desconexas. Beleza? E daí, olha só, dentro disso tudo, ele vai problematizar exatamente isso. Como é que eu chego ao entendimento metafísico das coisas? O que ele vai chamar de filosofia primeira. E daí ele vai apresentar uma série de análises aqui para a gente, explicando a metafísica. Olha só, para ele, principalmente aqui, essa questão da substância e acidente. O que ele vai dizer? Tudo que existe possui uma substância, que é uma espécie de essência, beleza? Que se a gente retira, ela deixa de ser o que é. Por exemplo, uma garrafa. Qual que é a essência da garrafa? Se você falar para mim que é ser laranjada, então quer dizer que uma laranja, uma fruta é uma garrafa? Não, eu tenho que encontrar a substância, beleza? Isso é metafísico, porque isso que está além da garrafa. Qual que é a substância da garrafa? A capacidade de armazenamento de líquido. Se a garrafa perde, por exemplo, se eu faço um buraco aqui nela e ela perde essa capacidade de armazenamento, ela não serve para mais nada. Então a essência das coisas está, caso retirada, ela deixa de ser o que ela é. Por exemplo, qual que é a substância do ser humano? Para Aristóteles é a razão. Se eu tiro a razão do ser humano, ele deixa de ser quem ele é. Beleza? E o acidente? São características particulares. Né? Por exemplo, o ser humano. Né? Qual que é a substância? A razão, ou seja, aquilo que se aplica de forma universal. O que você, eu e todo mundo temos, todos os seres humanos. Razão. Agora, o que é acidente? São as particularidades. Não diz respeito à substância. Por exemplo, eu ter barba define o que é ser humano? Não, porque senão um bode também seria ser humano. Beleza? O que define o ser humano é a razão. O que é o acidente? Características particulares. Ser careca, ser moreno, ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro. Isso não define o que é o ser humano. Então, substância é aquilo que se aplica de forma universal e acidente de forma particular. Por isso que, por exemplo, a gente poderia até debater a questão do racismo. Porque não importa a cor da pessoa, ambas são racionais, portanto, seres humanos. Entendeu? Ser preto, ser branco, ser amarelo, seja lá o que for, é um acidente. Não define quem é. Por exemplo, quando a gente vai ver essa questão do preconceito racial, que, pensar numa pessoa negra já automaticamente liga ela com uma pessoa criminosa, é loucura. Entendeu? Por quê? Porque se eu falo que todo criminoso ele é negro, então quer dizer que não existe criminoso branco? É claro que existe. Portanto, não faz sentido nenhum essa definição. Depois, ato e potência. Né? O que isso aí mostra pra gente? Tudo que existe, existe em ato, e tudo que existe possui uma potencialidade de transformação. Né? Beleza, pensa comigo o seguinte: por que isso aqui é metafísica? Porque eu estou enxergando além da matéria. O Aristóteles vai dar o seguinte exemplo: se eu pego uma semente, ela é uma semente, portanto, uma semente em ato. Em potência, o que ela pode vir a ser? Uma grande árvore. Tá? A potência ela pode se desenvolver ou não, beleza? É o que ela pode vir a ser, não o que ela necessariamente se tornará. Então, é uma semente em ato, em potência, uma árvore. Vamos pegar a árvore. A árvore é potência ou é ato? Se ela é uma árvore, ela é em ato. Em potência, uma mesa. Eu vejo que ela tem uma boa madeira. Qual que é a potencialidade de se tornar uma mesa excelente de madeira? Vocês, o que vocês são em ato? Vestibulandos. Em potência, universitários. É aquilo que virá a ser, dadas as condições necessárias. E depois que vocês se tornarem universitários,
continuam sendo universitários em potência? Não, são em ato, porque são o que são. Em potência, grandes profissionais. E por aí vai. O Aristóteles acredita que o motor de todas as coisas é a renovação do ato por meio da potência. Beleza? Um moleque jogando futebol, né? É um garoto brincando na escolinha de futebol. Em potência, um excelente profissional, um excelente jogador profissional. E por aí vai. Beleza? E por último, a teoria das 4 causas. O que o Aristóteles vai apresentar para a gente? Tudo que existe, existe por meio de 4 causas. Causa formal, material, eficiente e final. Causa formal, a forma que as coisas têm. Beleza? Causa material, a matéria do que as coisas são feitas. Causa eficiente, que força externa à matéria transformou e deu forma a ela. E causa final, porque as coisas existem. O Aristóteles acreditava que tudo que existe, existe por algum motivo. Nada existe por acaso, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar a garrafa dentro dessa teoria. Causa formal da garrafa? Garrafa. Causa material? Plástico. Causa eficiente? A indústria, que pegou a matéria e deu forma de garrafa. Causa final? Armazenamento de líquido. Vamos pensar outra coisa. Uma barra de ouro. Causa formal. Qual que é a forma da barra de ouro? Barra. Causa material. Ouro. Causa eficiente. Sei lá, casa de fundição. Causa final. Armazenamento de grandes valores em pequenos espaços. Tudo para Aristóteles tem essa explicação. E o que eu quero que você entenda? A causa formal define a causa final. A forma de garrafa tem essa forma para armazenar líquido. A causa formal da caneta é para escrever. A causa formal da camiseta é para agasalhar. A causa formal da cadeira, que é a forma de cadeira, é para se sentar. Todas as coisas, por Aristóteles, são definidas essencialmente pela forma que tem. A geladeira tem a forma que tem porque foi feita para gelar. Beleza? O carro tem a forma que tem porque foi feita para se deslocar com pessoas dentro. E por aí vai. Olha aqui um exemplo do desenho. Causa formal, né? O artesão está pensando aqui na estátua. Causa material, o mármore. Causa eficiente, quem está dando forma para a matéria. E causa final, qual que é o propósito? Usar de enfeite no templo, sei lá, algo do tipo. Beleza? Então nós vimos teoria das 4 causas, ato e potência, substância e acidente. Tá certo? E por último, para encerrar aqui o pensamento antigo, nós temos a filosofia helenista. O que ela vai falar para a gente aqui? Principalmente, por causa das transformações que ocorreram ali na antiguidade, preocupações como política, como teologia, né, que é a preocupação com as divindades, não vão ter ali muito espaço. E vão surgir correntes de pensamento, que a gente vai chamar de escolas helenísticas. Essas escolas, elas existem ao mesmo tempo, tá? Não é que uma vai substituir a outra, não. Elas coexistem ali na antiguidade. E todas elas vão se perguntar o seguinte: qual que é o bom da vida, né? Onde está a felicidade plena da vida? Esse nome em grego aqui, eudaimonia. Beleza? Cada escola vai apontar um propósito da própria vida, né? Olha aqui. Escola epicurista, né? Principal aí, o Epicuro. O que ele vai falar? A vida boa está nos prazeres naturais e necessários, né? Como? Comer, dormir, ter amigos. Né? Uma coisa meio Dercy Gonçalves. A vida boa é uma vida de prazeres naturais e essenciais. Beleza? Essa é a vida boa para o epicurismo. Escola estoica. Onde está a vida boa? Em reconhecer que não se tem controle sobre todas as coisas. Né? Reconhecer o fim da vida nela mesma. O que o estoicismo acreditava? Um dos principais filósofos estoicos aí é o imperador romano Marco Aurélio, né? O imperador filósofo. O que ele vai falar? A vida é dividida da seguinte forma: 50% eu controlo, 50% a natureza controla. O que está sob o controle da natureza, eu não posso fazer nada. Beleza? Então o que eu tenho que aceitar? O que a natureza tem para mim com resignação. Por isso que quando você vê, por exemplo, fulano estava lá, um técnico de futebol,
estava com a postura estoica, ou seja, inabalável, né? Ele não vai se afligir. Por quê? E se perder? Não, tudo bem, faz parte. Mas eu estou aqui, ó, concentrado, beleza? Um exemplo que o estoicismo vai falar: nós não devemos nos preocupar com a morte. Por quê? Porque a gente não pode fazer nada. Entende? O Epicteto, que é outro filósofo estoico, vai falar o seguinte: não me preocuparei com a morte, porque enquanto eu estiver aqui, ela não estará. E quando ela estiver, eu não estarei mais. Beleza? As escolas helenísticas, elas vão ser uma mistura muito grande de diversas culturas. Você sabe que o helenismo é a dominação do Império Macedônio, que vai misturar a cultura grega com cultura oriental. Beleza? Então esses caras vão misturar tudo ali, né? Depois o Império Romano vai dominar tudo ali e vai continuar com a filosofia helenística, tá? E uma outra escola que é importantíssima para a gente é a escola cética, ou escola pirronista, beleza? Principal filósofo Pirro, que era ali um militar que acompanhava Alexandre o Grande. E o que ele chegava à conclusão? Como existem várias culturas, vários povos, várias verdades, ele acreditava que a gente tinha que duvidar de tudo, porque não existe uma verdade de fato. Tudo é muito relativo. Então, quando a gente fala de ceticismo, não existe uma verdade, e se existe, me parece que não é acessível a todo mundo, porque cada um tem uma opinião. Então, não existe uma verdade universal. Então, qual que é o princípio da vida para o ceticismo? Duvidar de todas as coisas. Inclusive, para eles, isso é a vida feliz. Duvidar de todas as coisas. Logo, eu não vou ficar ali sofrendo em encontrar uma verdade, porque tudo é relativo. E se existe uma verdade, eu acho que ninguém consegue acessá-la de fato. Beleza? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, essa aula, mas justamente porque o pensamento grego ele é muito amplo. Beleza? Então dê uma olhada. Pensamento mítico, surgimento da filosofia, pensamento pré-socrático, como os filósofos da natureza vão explicar aquilo ali, cada um vai falar que é um elemento que origina todas as coisas. Pensamento clássico, beleza? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates apresentando a maêutica, o debate com os sofistas, Platão apresentando a alegoria da caverna, a questão da reminiscência, do rei filósofo, Aristóteles apresentando a metafísica, né, a explicação do ato e potência, substância e acidente, teoria das quatro causas, e depois filosofia helenística, epicurismo, estoicismo, ceticismo. Beleza? Essa foi a nossa aula, então, sobre filosofia antiga. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem o vídeo, assistam de novo, que vai dar tudo certo. Tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima videoaula. Beleza? Valeu, até mais.